Boa noite, pessoal, mais um vídeo no canal Felipe Jesus. Hoje eu quero comentar sobre o tema: como você pode ter certeza de que uma coisa existe ou não existe se você nunca viu essa coisa. Então, vamos aí explicar o que eu quis dizer com isso. Vou começar com um exemplo aí do tema que foi debatido numa live que eu participei. Se Deus existe ou não existe. E vamos aí já aumentar esse tema, acrescentando se a espiritualidade existe, se existem outras dimensões, se existem realidades paralelas, se existem espíritos ou outro mundo, ou se simplesmente existe essa dimensão física, o planeta Terra, e no espaço também em outros planetas não existe vida inteligente, só nós seres humanos. E aí eu pergunto, como que você pode ter certeza, né? Algumas pessoas têm tanta certeza, na verdade elas acham que têm certeza na mente delas, né, de que Deus não existe e toda essa coisa arada aí de espiritualidade e outras dimensões, etc e tal, não existe. E a pessoa quer ter tanta razão que ela se torna uma pessoa arrogante, enraivecida, e quer a todo custo que os outros aceitem o dito racionalismo, né, que é uma das bases da civilização ocidental, culturalmente falando, né, e o modo de pensar. E aí, se você vai para ler alguma coisa que seja mais oriental, você percebe que o pensamento oriental, ou pelo menos o pensamento oriental mais antigo, sempre foi voltado mais para o mundo interno, né? Lógico que nós temos aí no Ocidente vários intelectuais que foram para esse lado mais interno, como vários psicólogos e psiquiatras, como Sigmund Freud, Carl Jung, Breuer e vários inúmeros psicólogos aí, né, que fizeram aí várias teorias, teoria do inconsciente coletivo, tentando explicar o funcionamento da mente. Isso é o mundo interno, né? E os orientais, com as suas filosofias aí na Índia, no Tibete, no Japão antigo, na China antiga, que tinham as suas visões, e ainda eu creio que, de certa forma, com exceção da China, né, que se tornou um país praticamente ateu ali, me parece um país, não sei, não estudei profundo sobre a China, mas me parece ser um país bastante materialista aí no pensamento das pessoas, e que a espiritualidade ali é quase inexistente, né? Diferente de países como, por exemplo, o Japão, que é extremamente materialista, como todos os países no fundo acabam sendo, né, nos dias de hoje, que é o capitalismo é o que rege aí. Mas o Japão me parece ter mais uma visão espiritualista do que a China, a Índia também, e não sei hoje em dia a situação do Tibete, mas vamos falar sobre nos ater a formação da civilização ocidental e da civilização oriental. A civilização ocidental foi mais baseada no pragmatismo e no que você pode provar, né? Tem muitas pessoas religiosas ainda, né? Mas a religião se torna uma coisa mais formal, um meio social, do que realmente uma forma de pensamento que entra na vida da maioria das pessoas no Brasil, por exemplo, que é um país ocidental. Já nos países orientais, eles têm uma forma de ver as coisas
mais interiorizada, né? Isso daí tem as tradições herdadas do budismo, do hinduísmo, do budismo em todas as suas formas, o budismo japonês, budismo hindu, budismo tibetano. E temos na China antiga nós tínhamos o Tao, né? Tao é T-A-O, Tao, que foi traduzido para a linguagem ocidental como caminho, que é uma espécie de filosofia ou religião como parecido com o budismo, digamos assim. E então, e no Oriente se tiveram muitas experiências interiores que pode se estar nas esferas psicológica e espiritual. Eu tenho um autor que eu gosto muito de ler, que é controverso. Ele escreveu suas obras no século XX, no século passado, né? Olha como a gente é velho, somos do século passado. E ele escreveu essas obras no século passado, da década de 50 até a década de 70. Ele se chama Lobsang Rampa. E ele era um monge tibetano, e ele conta nos seus livros várias experiências que ele teve em mundos interiores, esferas espirituais, até com alienígenas. E ele diz que naquela época no país, né, antes do Tibete ser invadido pela China e dominado pela China, e essas experiências entre as pessoas eram muito comuns, porque eles tinham muito forte no país todo esse desenvolvimento ou esse foco para a espiritualidade ou religião, como as pessoas queiram chamar. E ele diz até nos seus livros assim que tudo que ele diz ali é pura verdade. E ele veio aqui para o Ocidente, nessa época que eu falei, escrever esses livros e publicar eles. Não se acha mais esses livros hoje em dia em edições novas, você pode achar em sebos aí, né? São livros pode ser considerados antigos, né? Os conceitos que nós temos aí no século XXI, que uma coisa de 10 anos atrás, dependendo da interpretação, pode ser considerada uma coisa antiga, né? Então o último livro dele foi na década de 70. E ele relata várias experiências e diz que aquilo ali era comum, porque muitas pessoas eram treinadas nesse sentido a ter esse tipo de visão. No Ocidente, e as pessoas que não eram religiosas ou espiritualistas tinham mais facilidade de acreditar nessas experiências, né, ali no Oriente, do que vamos comparar com a gente. Por exemplo, pessoas que têm experiências de quase morte, as chamadas EQMs, elas não elas relatam as suas experiêncies, né, o que elas viveram ali. Muitos podem considerar, não acreditar, às vezes achar que a pessoa é mentirosa, ou achar que ela vivenciou aquelas experiências dentro da mente dela, né? Como se fosse um sonho, como se fosse um delírio. A maioria no mundo ocidental vai achar isso. Mas está crescendo o número de pessoas que estão tendo experiências similares e estão acreditando nesses relatos aí e compartilhando isso. Inclusive tem vários canais no YouTube que tem esses relatos. O espiritismo no Brasil, né, também surgiu aí no final do século XIX,
e trouxe uma espiritualidade totalmente diferente aí para as pessoas. Só que no começo era uma religião de elite, para os mais ricos. Hoje em dia todos podem ter acesso a isso, ainda mais com a internet aí que tem vários livros em PDF, vários vídeos de médiums incorporando, né? Se você acredita ou não, isso aí é outra questão. Mas a gente vê que normalmente uma pessoa que acredita nessas coisas é porque ela teve experiências similares, ou é uma pessoa que tem a mente mais aberta por algum motivo, né? Aí, isso aí a gente pode entrar em assuntos de reencarnação, e que também os ateus não acreditam e muitas pessoas religiosas também não acreditam. E o ponto principal do vídeo é como você pode ter certeza absoluta que essas coisas não existem. Porque você veja que muitas coisas fogem do teu espectro de experiência e de percepção. Por exemplo, eu nunca vi um espírito, nunca tive visões assim como os evangélicos chamariam arrebatado em espírito ou previsão do futuro, essas coisas, né? Precognição, acho que seria o termo técnico. Nunca fiz viagem astral assim consciente. E, no entanto, eu acredito que essas coisas existem porque eu tenho a mente aberta. Mas alguém que não teve isso poderia dizer que isso não existe. Porque se ele nunca viu, não existe. Eu até já vi ateus dizerem isso. Eu nunca vi, então não existe. Mas como que você pode limitar todo o entendimento vamos dizer, nem do universo, mas de um planeta inteiro, da humanidade inteira? Você acha que você sabe tudo que existe nesse planeta que a gente mora, planeta Terra? Você não sabe. De repente você fez um curso universitário, se especializou numa área do conhecimento e você não sabe sobre outras áreas. Vamos dizer, por exemplo, você se especializou em alguma área técnica aí. Sei lá, você é engenheiro, por exemplo. Algum tipo de engenheiro. E, de repente, você acha que todas as coisas da área de humanas é mentira, são coisas inúteis. E todo aquele conhecimento está ali. Você poderia aprender, né? Lógico que nisso daí entra coisas de aptidão natural, mas o que eu estou falando aqui não é sobre faculdade. O que eu estou falando aqui é para dar um exemplo de que você se especializou, você sabe muito sobre engenharia e você é um ótimo engenheiro. E de repente você não tem a capacidade de entender psicologia, por exemplo. Você acha que é viagem isso, ou que a pessoa que está pirando com aquela área de atuação, como muitas pessoas aí, e pelo que eu ouvi e li, a psicologia não é considerada ciência no sentido oficial da palavra, né? Já a psiquiatria seria porque lida com medicação e tudo mais, né? Mas, de qualquer forma, esses conceitos aí, se é ciência ou não é ciência, não são importantes. O fato é que a psicologia foi baseada em estudos que observou milhares de pessoas e percebeu que mais ou menos o funcionamento da mente humana, porque também a psicologia não sabe tudo. E isso é aplicado e ajuda muitas pessoas no mundo, né? E é uma coisa baseada em evidências que
não pode ser medido, porque tudo que é da mente e, vamos dizer, do espírito não pode ser medido, tem que ser experienciado. E pessoas que são extremamente racionalistas, elas se desenvolvem de uma forma unilateral, da vida e do conhecimento, e elas se fecham para realidades maiores, para entender a experiência de outras pessoas, porque ela acha, essa pessoa extremamente racionalista, acha que é aquilo e pronto, que tudo pode ser explicado pela razão humana. E isso não é verdade. Vou dizer na minha opinião, porque eu respeito a opinião de outras pessoas. Inclusive, quem quiser comentar aqui e discordar, pode discordar aqui, como eu sempre digo, com educação. Falar o seu ponto de vista, porque na verdade tudo acaba sendo um ponto de vista. Porque cada pessoa vai conseguir ter uma percepção da realidade, que vamos dizer seria uma verdade mais ampla, de acordo com as experiências que teve na vida e de acordo com a capacidade de reflexão que ela teve sobre essas experiências. E se essa pessoa também compara as suas experiências com a experiência de outras pessoas e as percepções internas que essas pessoas têm. Então, é como se fosse aquela velha história do valentão, né? O cara musculosão, fortão, treina artes marciais, de repente tem porte de arma, e aí ele acha que ele é o cara, o fortão, que pode peitar todo mundo, desrespeitar todo mundo. E ele acha que é o mais forte. Muitas vezes ele leva muita vantagem e por muito tempo ele acaba acreditando que ele é o cara mais forte. Até que um dia ele leva uma invertida, né? Apanha de algum outro cara mais forte que ele, ou mais habilidoso, ou leva um tiro, ou morre, né? E acontecendo, levando um susto desses aí, o cara, de repente, ele se abre para perceber que ele não é o cara mais forte, que sempre vai ter um cara mais forte. Então, usando essa comparação, sempre vai existir um cara mais inteligente que você. Sempre vai existir um cara mais sábio que você. Sempre vai existir um cara mais experiente que você. E isso em diversas áreas da vida. Eu li muitos livros, que eu até perdi a conta. E com certeza alguém já leu muito mais livros do que eu, né? Isso é evidente, né? E assim a vida segue, com pessoas tendo a mente aberta e pessoas se fechando no seu casulo, achando que sabem tudo. E às vezes precisa acontecer alguma coisa na vida dessas pessoas, alguma coisa muito forte, tipo, sei lá, um parente com problemas psiquiátricos, um parente doente, ou a pessoa mesma está nessa situação de dificuldade, de repente perder um emprego, fica desempregado, passar dificuldades econômicas, e a pessoa começa a repensar a vida, qual que é o propósito da vida, e começa a ter acesso a outro tipo de experiências. Como eu falei, eu nunca tive experiências mediúnicas, mas tive algumas experiências interessantes com a meditação.
Ah, e eu senti coisas que para mim me pareceram, são experiências que estão além dessa parte física mais cotidiana. Eu, em processo de meditação, já senti energias diferentes no meu corpo, já senti como se minha aura estivesse expandida. Foram raros momentos que isso aconteceu, mas eu senti. Tentei sentir isso, de reproduzir isso de novo, não consegui. Não sei o real motivo disso não ter acontecido de novo, foi uma coisa espontânea. Continuo a meditar da mesma forma que eu meditava há aqueles muitos anos atrás em que aconteceu essa experiência. Já tive experiências com intuições que depois você fica pensando, mas como que foi possível isso, né? Através dos cinco sentidos aí e da capacidade de racionalismo, como que eu soube aquilo, né? Ah, já tive experiências, mas foram assim experiências mais leves, né? Vamos dizer assim, do que essas pessoas que têm EQM ou tive outras experiências, mas não tão ostensivas, assim, não tão fortes quanto muitas pessoas aí, que até dizem ter contatos com seres de outro mundo, de outras dimensões. E eu acredito que essas pessoas estão falando a verdade, muitas delas. Talvez tenha algumas que estejam mentindo mesmo, mas isso aí em qualquer área, né? Qualquer tipo de pessoa. Sempre vai ter os falsos, os verdadeiros, os bons e os maus. E acredito na existência de outros mundos aí. Ah, e muitos podem dizer que isso aí são criações da mente, criações do cérebro, estados psiquiátricos. Esse autor que eu comentei aí, esse monge tibetano, Lobsang Rampa, esse autor de 19 livros, ele diz que o mestre dele falou para ele no Tibete, uma vez que normalmente as pessoas que têm essas percepções extrasensoriais têm algum desequilíbrio psiquiátrico ou alguma doença física, porque é justamente isso que acaba abrindo a porta para o outro lado, vamos dizer assim. E é isso aí, pessoal. Vocês acham, você que está me ouvindo aí, está me assistindo, você acha realmente que você sabe tudo? Quando você era criança, quando você tinha 18 anos, melhor dizendo, tanto se você for homem quanto se você for mulher, você tinha um sentido de onipotência, você achava que sabia tudo, que teus pais não sabiam nada. E agora, você com 30, 40 anos, você percebe que você que não sabia nada. E os seus pais que viveram muitas experiências na vida sabiam muita coisa. E, e aí entra uma reflexão. E se, quando você tiver aí, se você tem é um ateu aí de 40 anos, ou uma pessoa que não acredita em reencarnação, ou tem alguma, não acredita em alguma coisa nesse sentido aí, que acha que tudo é imaginação, e você, lá pela chamada terceira idade ou melhor idade, lá pelos seus 60 anos em diante, você começa a entender que essas coisas existem. Tem
um rapaz aí, um conhecido, muitos anos atrás, ele dizia que ele não mexia muito com espiritualidade, não se interessava muito com isso, porque ele era muito jovem, ele tinha 20 e poucos anos, e ele ia deixar, primeiro agora ele ia trabalhar enquanto ele era novo, e quando ele atingisse a terceira idade, ele ia procurar mais a espiritualidade. E acabou que esse cara faleceu num acidente de moto. E agora, como que ele vai fazer isso? E é dito que uma pessoa assim talvez chegue lá do outro lado e fique perdido, porque ele não acredita. E é ensinado né, no budismo tibetano e no espiritismo kardecista, e na Umbanda eu creio também, que quando a pessoa que não acredita, que não tem nada depois da morte, quando ela chega lá, ela vai ver o que ela acredita, não vai ter nada. A consciência dele vai continuar viva, só que ele vai viver no meio de uma escuridão. E até ele começar a pensar, nossa, será que realmente existe alguma coisa? Como que eu morri e eu estou me sentindo vivo aqui, só que não tem nada aqui? Até ele conseguir abrir a sua visão para essas coisas e todo o cenário se transformar no que realmente é. E se toda essa tua certeza, o teu racionalismo de que nada existe depois da morte, de que Deus não existe, for uma ilusão da sua mente também, e você descobrir isso só depois da sua morte, e você chegar do outro lado lá, daí você vai ter que enfrentar ali de qualquer jeito, vai ser a tua última chance, ou vai ou racha. Então, eu não quero trazer aqui verdades absolutas para o canal, só quero trazer essa reflexão que a gente sempre tem que estar com a mente aberta. Você pode pensar, beleza, não tenho evidências suficientes de que Deus existe, de que o mundo espiritual existe, de que extraterrestres existem, mas pode ser possível isso. Pode ser possível, existe a possibilidade disso existir. Esse mundo que a gente vive é uma coisa tão louca que uma coisa que não existe hoje pode existir amanhã. Por exemplo, um homem da Idade Média, ele acharia um absurdo se alguém chegasse e dissesse que no futuro ia existir esse notebook aqui que eu estou fazendo o vídeo para conversar com vocês, ou um celular, ainda mais, ou um carro, um automóvel, como se dizia antigamente, um carro que não é puxado por cavalos. Ele acharia isso um absurdo, porque naquele momento histórico aquilo era impossível. Mas quando chegou o momento, aquilo surgiu para a realidade. É dito que o ser humano evoluiu né, do homem das cavernas, que tem várias classificações aí, Neandertal e vários outros tipos aí, até que chegou o Homem Sapiens, e o Homem Sapiens Sapiens, que somos nós atualmente. E se a nossa evolução está continuando, e agora que a gente conseguiu corpos extremamente funcionais, né, com vários dedos aí, como que eu posso dizer, a coordenação motora suficiente para ter construído tantas coisas na civilização, o nosso cérebro chegou a ter uma grande capacidade de análise, de racionalismo e de fazer coisas práticas no mundo. E agora o próximo passo da evolução é a gente desenvolver essa parte mais emocional, espiritual, percepção extrasensoriais. E se nós estamos evoluindo para isso? Se o nosso cérebro está evoluindo para isso? Se a nossa moral está evoluindo mais também, como é dito, como foi dito, faça aos outros o que você quer que faça para você. Faça para as pessoas o que você gostaria que fizessem para você.
porque a humanidade ainda, nessa questão aí, evoluiu muito pouco. Você vê que mesmo a gente tendo leis, aí existem muitos assassinatos no mundo e muita violência, guerras ainda existem. E se nós estamos evoluindo para um dia não existir mais essas coisas, para a gente ter percepções além dos nossos 5 sentidos, vou dizer uma coisa mais próxima, mais palpável aí. Os animais percebem frequências que nós não percebemos. Muitos animais enxergam no escuro, nós não. Muitos animais escutam sons que nós não escutamos. É dito por várias situações aí que os animais veem coisas que nós não vemos. Dizem que os animais às vezes veem espíritos que estão no ambiente e a gente não vê. Eu não acreditava. Eu comecei quando eu era criança, né? Era uma criança que não pensava em nada disso. Aí quando eu atingi uma certa idade, eu me tornei evangélico e acreditava que a verdade toda estava na Bíblia. Só que com as experiências que eu fui tendo na vida, eu comecei a perceber que existia uma coisa a mais. E comecei a ler sobre várias coisas, o máximo de coisas contraditórias e as também aparentemente contraditórias eu comecei a ler. Comecei a ler sobre, não vou dizer todas as religiões, porque seria uma arrogância, mas todas as religiões de modo geral. Eu li muito sobre o cristianismo, suas várias vertentes aí, adventista do sétimo dia, batista, católico, li muito sobre budismo, o budismo japonês, budismo tibetano, sobre hinduísmo, sobre aí coisas, Ordem Rosa Cruz, gnose, daquele autor espanhol agora que não me lembro o nome. Espiritismo, eu não acreditava em reencarnação, achava um absurdo. Comecei a ler sobre né, o espiritismo mais conhecido, que é o kardecismo, que para mim, Umbanda e kardecismo ou qualquer outra religião que acredite em reencarnação, para mim é espiritismo. E comecei a ler sobre essas coisas, li sobre ciência, bastante livro sobre ciência, e com espírito crítico. E muitas coisas ali eu comecei a pensar, porra, talvez seja verdade, né? Por exemplo, por que uma pessoa, tem pessoas que têm muita sorte na vida e outras têm muito azar? De repente, pode ser porque em outras vidas a pessoa fez muita coisa errada e tá aí um aprendizado para ela aprender a valorizar as coisas boas que ela tinha na outra vida. Ou ela tem que pagar o mal que ela fez às outras pessoas, ou ela é um aprendizado para ela. Eu tinha verdadeira aversão a essa ideia de reencarnação e hoje em dia eu acredito. Só que ainda assim eu acho que a visão que os kardecistas, umbandistas e até acho que na gnose talvez eles acreditem na reencarnação, no budismo eles acreditam que essas pessoas têm uma visão limitada ainda da reencarnação. Pode ser que a reencarnação exista, não seja apenas a pessoa reencarnar em várias vidas de uma forma linear. Podem existir também realidades paralelas, podem existir outros planetas, existem. Para mim isso é evidente, porque o universo que para nós é infinito, talvez não seja infinito num sentido absoluto ou na visão divina. Existem vários planetas, com certeza existem outras vidas inteligentes como a nossa ou muito mais inteligentes que nós, e em outras dimensões de níveis de consciência aí que devem ser infinitos provavelmente no universo.
até se chegar a Deus, porque Deus, na minha concepção, é tudo que é maior que a gente, né? Coisas que a gente não entende, níveis de consciência que a nossa mente humana não consegue abarcar, níveis de consciência em primeiro lugar. Então a gente fala Deus para simplificar uma coisa que é muito mais complexa do que a gente imagina. E então até as pessoas que dizem, acredito em Deus, de repente a pessoa nunca parou para pensar no que ela está dizendo, ou o que é Deus, ou quem é Deus, ou o que significa isso, Deus, né? Que é uma palavra extremamente simplificada e tem muitos estudos aí também no kardecismo. Na Umbanda não sei porque não tenho teoria suficiente para isso, não li muito, tanto quanto eu li Kardec, e no chamado esoterismo e ocultismo eles têm várias explicações para isso. Os chamados corpos espirituais, né, que nós temos o corpo físico, que dá a percepção que nós temos aqui do mundo físico, os 5 sentidos, que todos conhecem. Temos o corpo etérico, onde estariam os chakras. E se vocês já ouviram falar sobre chakras, né, são vórtices de energia no corpo que tem várias partes do nosso corpo, daí tem 7 principais, dependendo da tradição que fala isso, são 11 ou 9. E temos o corpo astral, que é o chamado corpo que vai para quando nós dormimos, o nosso espírito sai do corpo e o nosso corpo fica dormindo aqui, e nisso nossa consciência vai para o mundo astral. Alguns chamam isso de desdobramento ou viagem astral. E as pessoas têm outro tipo de experiência lá, muito diferente do que tem aqui no corpo físico, ou corpo de carne, porque esse é um corpo mais energético. E elas vão para os outros planos, interagem com outras consciências, outras pessoas, que no fundo os espíritos são pessoas. E só que essas percepções têm muito a ver com energias, não é só consciência ou só a vontade da pessoa ter essas experiências. Eu já fiz várias técnicas para conseguir fazer isso, não consegui. E tem pessoas que relatam que conseguem isso espontaneamente. Então depende de muitos fatores também, né? E eu não posso dizer que só porque eu nunca consegui, que eu tentei ao máximo fazer projeção astral e eu não consegui, quer dizer que não existe. Eu não posso afirmar isso. Eu não posso bater o martelo ali e fechar um diagnóstico de que isso não existe porque eu nunca consegui e que as outras pessoas que conseguiram são mentirosas. Algumas são mentirosas, devem ser mentirosas, mas eu acredito que... Bom, vou pôr um voto de confiança aí. Eu acredito que a maioria que conta essas coisas é verídico. Tem canais no YouTube aí também de pessoas que afirmam isso, contam suas experiências lá. E me parece crível isso. Para mim, me parece verossímil. E espero que um dia eu tenha a dádiva de conseguir também, para ver com meus próprios olhos isso. Inclusive, tem um senhor que já é falecido aí, Valdo Vieira. Ele era parceiro do Chico Xavier, né, nas psicografias, no kardecismo. E ele foi um dissidente aí do kardecismo e seguiu suas próprias criou um corpo de ideias próprias e teve muitos seguidores e tem muitos seguidores hoje em dia. Ele se especializou nessas técnicas de projeção astral. Inclusive ele
criou, nas palavras dele, uma ciência chamada projeciologia. E só que, do ponto de vista dele, isso é estritamente científico, né? E ele sempre disse que não é para você acreditar, é para você experimentar. E daí você vê que é verdade. Bom, eu nunca participei desses encontros. Uma vez eu até fiz uma visita a um encontro desses aí, mas era mais uma palestra, não foi nada prático. Depois eu não corri muito atrás disso aí. Não aplico. Já tentei aplicar algumas técnicas que ele ensinou nos livros dele aí. Aplicar técnicas que o outro autor, aquele autor que eu mencionei ali, o Lobsang Rampa, passou. Também não surtiu muito resultado. Eu tive a impressão que em alguns momentos eu estava quase conseguindo, mas eu confesso que eu fiquei com medo de ver coisas que eu não gostaria de ver. e eu senti que as energias que eu acho que não é do corpo físico, estavam se movimentando vibrando de uma forma mais rápida. E eu senti como se fosse um solavanco, como se o meu espírito fosse sair do meu corpo. E na hora que isso começou a acontecer, eu levei um susto e me mexi o corpo físico e depois nunca mais cheguei perto disso. Aí tem dois caminhos, né? Eu acreditar que aquilo foi tudo criação da minha mente, ou acreditar que eu estava nesse processo que estava quase conseguindo. Porque se você duvido que algum ateu, ou a maioria dos ateus, tentou fazer esse tipo de experiência, você ficar sem mexer um músculo do teu corpo, nem a boca, nem os olhos, fica de olhos fechados, sentado ou deitado por mais de 10 minutos, sem se mexer. E se conseguir, sem pensar nada assim com esforço, simplesmente observar os teus pensamentos e observar o que você vai sentindo no teu corpo. Você vai sentindo você para de sentir o teu corpo físico. A cabeça é muito mais difícil, né? A partir de 10 minutos eu já consegui ficar 1 hora desse jeito, sem me mexer. É muito difícil, porque você dá uma coceira ali, você quer coçar, você pensa, tenho que fazer tal coisa, e você quer sair dali, e você tem que ter muita persistência. E você começa a sentir, lá por 15 minutos, 20 minutos, meia hora, você para de sentir o teu corpo. A cabeça é muito mais difícil de ficar, você perder a sensibilidade, mas o resto do corpo é mais ou menos fácil. E você começa a sentir energias diferentes, energias mais sutis. Você começa a sentir uma coisa que não tem nem muito como explicar, cara. É como se fosse uma energia ou um formigamento. Não é um formigamento, como se fosse uma névoa, assim, um vapor. Você sente assim no teu corpo. Você sente que aquilo ali, aquela energia vai aumentando ou diminuindo. E você se sente afundar na cama. E às vezes eu já sentia no meu pé como se tivesse 4 pés, como se tivesse uma projeção mesmo do meu outro pé num outro nível de energia. E senti também muitas vezes uma calma, uma paz, uma energia muito forte dentro da minha mente, vibrando, que me dava muito prazer, mas um prazer no sentido de paz. Nos últimos anos eu nunca mais consegui reproduzir isso. Eu consegui reproduzir isso quando eu tinha uns 20 e poucos anos. E eu tive uma outra experiência, que eu estava meditando, e eu fiz o máximo de meditação, uns 2 ou 3 dias seguidos, assim. Só saía para ir no banheiro ou para me alimentar, e já voltava várias horas mesmo.
Lógico que eu não consegui ficar totalmente relaxado ou sem pensar todo esse tempo, porque a ideia é você transcender a mente, só você continua tendo consciência, só que uma consciência de nível superior à da nossa mente corriqueira, a nossa mente racional, vamos dizer assim, que foi muito importante para a nossa evolução e é muito importante para as nossas tarefas do dia a dia, como ler, por exemplo, como trabalhar, como fazer as coisas dentro de casa. E aí daí eu falei, não, agora eu vou parar de aplicar essas técnicas de meditação, parar de meditar. Fui tomar banho. Quando eu fui tomar banho, a água bateu na minha cabeça, a água quente do chuveiro, e eu comecei a olhar para o ralo embaixo, e de repente foi como se toda a minha percepção da realidade tivesse mudado. É como se eu não fosse eu, como se eu fosse um observador do Felipe Jesus. Como se tivesse o eu verdadeiro estivesse dentro do Felipe Jesus. E nisso eu fiquei assim pensando, nossa, que coisa estranha, cara. E saí na rua, fui fazer minhas atividades normais, fui na casa de uns amigos e que não vejo mais, que não considero mais meus amigos, mas na época eram. E as pessoas perceberam algumas coisas, assim. Teve até o irmão de um amigo meu, falou, olha, ele não pisca. Eu não estava mais piscando. Então aconteceu uma transformação na minha mente. Só que ao mesmo tempo eu me sentia mais amortecido. E parecia que tudo estava mais lento. As coisas aconteciam de um jeito mais lento. Aí eu não sei dizer se a minha mente estava mais acelerada ou mais lenta. Porque eu conseguia observar as coisas, com mais calma. Só que eu sentia que eu estava com menos energia por algum motivo. E coisas que me ofenderiam, né, brincadeiras de mau gosto ou coisas que as pessoas falassem que me ofendiam facilmente, eu escutava aquilo e aquilo não me causava reação nenhuma, digo, uma reação interna. Eu não, para mim aquilo, cara, não foi ofensa nenhuma, isso não não é comigo, sabe? Aquilo não me afetava de modo nenhum, mentalmente, emocionalmente, nem de forma nenhuma. E só que tinha um cara que ele era o irmão desse meu amigo, ele era especialista em trazer provocações para mim, brincadeiras de provocação. E ele fazia brincadeiras no sentido de me ofender, só que como fossem brincadeiras, né? Ou as duas coisas ao mesmo tempo. E ele teve a persistência por muito tempo. E, e depois de um tempo, eu acho que eu mesmo comecei a me questionar, mas por que eu não estou me ofendendo com isso? E eu comecei a me irritar com aquilo, porque eu comecei a achar que eu tinha que me defender daqueles ataques, né? Vamos dizer assim, ataques. E de repente aquele estado mental ele começou a se desvanecer aos poucos. Mas esse estado ele durou acho que uns 4 dias seguidos, depois daqueles 3 dias que eu estava meditando. E a cada dia eu começava a voltar mais para a realidade, vamos dizer assim, né? E aquilo foi uma experiência muito estranha, e que se alguém me contasse, talvez eu não acreditasse. Hoje em dia eu acredito, né? Mas eu acredito que muita gente pode ser que não acredite nisso, que ache que é viagem. Mas aquilo de fato aconteceu comigo mesmo. E eu sei que aconteceu, né? Porque fui eu que tive essa experiência. Aí eu fiz várias teorias sobre isso, né? Cada pessoa vai ter uma teoria. Eu acho que eu atingi ali um estado mais básico ali da meditação. Não fui muito além, né? Mas foi uma experiência que eu tive. E muita gente pode dizer que isso aí foi que foi simplesmente meu cérebro que criou isso, né?
mas eu creio que a mente é muito mais do que o cérebro, e além da mente existe um nível de consciência muito maior, que seria a espiritual, né? Por falta de palavras para descrever isso. E é isso aí, pessoal. Eu quis passar um pouco de uma reflexão, quis passar o que coisas que eu vivenciei também, que outras pessoas vivenciaram, para você fazer uma reflexão aí, se você não acredita nessas coisas, ou se você acredita, para te acrescentar aí a mais coisas do que você já sabia. Quero aí que quem tiver vontade, que comente suas experiências, se tiver alguma experiência nesse sentido. Quem não acredita, discorde aí também com a educação. Quero muito saber a opinião de vocês. Já está aí quase 1 hora de vídeo, foi o maior vídeo que eu fiz para esse canal, em sentido de tempo. Então se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito. Veja os outros vídeos. Curta esse vídeo. Aperte o sininho ali para deixar ele preto para você receber todos os vídeos aí enviados pelo canal. E é isso aí. Eu queria fazer um vídeo de 1 hora aí para ficar redondinho, mas o assunto já se esgotou nesse momento. Então é isso aí, pessoal. Falou, piazada.